Este é um áudio de repúdio à pessoa do senhor Ailton José Alves, que ainda se denomina pastor presidente da IADPE, e gostaria muito que esse áudio chegasse aos seus ouvidos, senhor Ailton, para que o senhor tomasse ciência de que as coisas que são faladas, mesmo em reuniões, existem pessoas entre vocês que não comungam das mesmas ideias, que são revoltados, apenas estão impostos nesse lugar aí e não podem se expressarem. Mas alguém aí, bem de perto, alguém que é ciente das suas falas, dos seus comportamentos em reuniões, nos fez saber de algo bem sério. Que eu, como filha de pastor, de um homem de Deus, de alguém que tem teve durante toda a sua vida um comportamento ilibado como pastor, como homem, como pessoa, certo? E eu todos nós da minha família, ficamos extremamente revoltados, com muita vontade de levar alguns das suas falas bem adiante, para que você também pudesse ser responsabilizado por aquilo que você fala, achando que não vai chegar aos ouvidos de quem não gostaria de ouvir certas coisas. Mas chegou aos nossos ouvidos que você, em algumas das suas reuniões, ou se não todas as reuniões, foi falado que o meu pai seria ladrão. Tratava ele como ladrão. Primeiro, senhor Ailton, se ele fosse isso aí que o senhor está falando, eu quero lhe dizer que ele estaria rico como o senhor está. Certo? A nossa casa que nós temos hoje foi, sim, a igreja, mas fruto de um trabalho de 50 anos de ministério dentro dessa igreja, com muito trabalho, com muita construção de igrejas por onde passou. Nunca deixou de fazer a obra de Deus. Antes, deixava de faltar, deixava a gente na pendência, mas sempre tinha a igreja do Senhor, o templo, as coisas da igreja eram sempre muito arrumadas, muito detalhadas, com muito cuidado, com muito capricho. Podia faltar para nós, porque meu pai foi de um tempo onde se ter vergonha, onde se ter nome limpo, era decente. Hoje, já não se pode dizer o mesmo se tratando de você. Que a gente está vendo, está ouvindo tudo que é barbaridade, tudo que é vergonhoso de alguém que poderia estar vivendo uma outra história, mas está afundando com seu nome e com uma entidade muito respeitosa como é a Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco. Mas o senhor, com a sua corrupção, fez o favor de incluir, junto com a ceboseira que está o seu nome, levar também essa entidade agora de uma forma vergonhosa, a sociedade hoje conhecendo coisas de um homem que poderia ser exemplar e a gente está vendo a vergonha que está sendo falada. Não é o meu pai que está respondendo processo, não foi o meu pai que teve que prestar conta, que mentiu em julgamento, não foi o meu pai que passou por esse processo todo que a gente está vendo o senhor passar. Certo? Se fizer uma viagem de retorno, lá, desde Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Arco Verde, Buíque, e venha, pode ir chegando até chegar aqui pertinho do Recife, que o senhor vai encontrar atas de que o meu pai prestava conta de tudo quanto saía da igreja. Pois bem, eu quero continuar dizendo que os tesoureiros, eles trabalhavam. O meu pai, ele não ia para a igreja e fuçava nas coisas da igreja sem a presença do tesoureiro ou do secretário. Eles estavam lá. Eles prestavam um serviço real. Não era fictício. Não era um tesoureiro de fachada.
o valor que ele recebia mensal era retirado semanalmente. A nossa feira era feita com dinheiro do meu pai, que ele recebia. Não era a igreja que te fazia por fora, não. Quando se era preciso fazer uma viagem extra, ou aí mesmo para o Recife, onde ele tinha que fazer alguma reunião, ou para ceia, ou para algum lugar onde ele pudesse, onde ele fosse para ir, onde tivesse que fazer essa viagem, ele chamava o tesoureiro liberava aquela quantidade para que ele pudesse fazer a viagem, abastecimento e tudo. E ele vinha e voltava e prestava conta. Eu vi muitas vezes o meu pai pedindo, todas as vezes, aliás, quando eu estava presente, pegando nota fiscal do posto de gasolina para prestar conta na igreja quando chegava. Eu quero até fazer um apelo, senhor Ailton. Será, por acaso, que o senhor tem alguma nota fiscal? O senhor passou por algum posto e pediu nota fiscal para prestar conta na igreja? Algum pastor, eu desafio pastores por aí afora que tenham dito no culto administrativo, no extinto culto administrativo, onde se dizia, gastou tanto nisso, naquilo outro, e chegar esse pastor vivo hoje, eu gostaria muito que alguém se pronunciasse para dizer se no meio da igreja, lá no púlpito, ao ler um relatório da igreja, se dizia assim, principalmente final de ano, tal valor foi dado, X valor para o pastor comprar roupas para a sua família no final do ano. Isso era vergonhoso, a gente se sentia mal, mas era a forma mais decente que o meu pai achava de fazer, mesmo deixando a gente muito envergonhado. Entendeu? Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e à igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, sabe? Lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente tá ouvindo falar de você. Então limpe sua boca, peça perdão a Deus enquanto é tempo, entendeu? Porque se você não quiser responder mais um processo de estar chamando pessoas de bem, de ladrão, se eu conseguir levar isso adiante, você vai pagar processo por isso também, senhor Ailton. Você está entendendo? Porque você pensa que ele foi um homem de Deus, hoje está na glória, glória a Deus por isso. Mas estamos aqui hoje, viu? E vamos defender a sua honra, porque ele era um homem de Deus, era um homem digno. Foi um homem digno do começo, de quando foi chamado para o ministério. Eu quero fazer ciente uma coisa, todos os lugares que o meu pai foi chamado para pastorear, Deus mostrou a ele. Ele era um homem de oração, era um homem que muitas vezes eu ia chamar ele, ou qualquer um de nós, dos filhos, ia chamar ele na igreja, porque ele estava lendo a palavra de Deus, se preparando, orando e jejuando. E a gente ia chamar ele, pai, vem almoçar. Quantas vezes o seu filho lhe encontrou orando, pastor Ailton? Será que teve alguma vez, pelo menos lá no início, uma vez perdida? Será que alguém pode testemunhar isso a seu favor? Senhor, eu lamento lhe informar, mas o senhor está apenas cavando uma cova para depois se enterrar nela, de tanto podre que tem. Quando terminar essa história todinha, o senhor já está tão podre, que eu não sei se tem mais carne, entendeu? Para ressuscitar em algum momento. Isso é imundo. As coisas que o senhor, com uma falta de respeito, um descaramento cínico, chegar a mentir, mente descaradamente, de cara lisa, como se fosse um moleque. Uma pessoa humilha os pastores, pessoas que até hoje estão, homens de bem, que estão aí, coitados. Não pode sair das suas asas, debaixo das suas asas, porque depende desse serviço. Se voltar lá atrás e procurar pelo nome dessa pessoa do qual eu estou falando, o meu pai, lá atrás, ele tem um nome. Ele foi querido, não foi só numa igreja, foi numa sociedade onde ele chegava. Porque ele fazia questão de conhecer prefeitos, delegados, juízes, ele fazia questão de ir lá, padres, inclusive. Essas pessoas visitavam as nossas casas. Onde nós passamos, essas pessoas foram fiéis em visitá-lo, em apreciar a sua amizade. Eu lamento muito que um senhor, um ser como você, sabe, com essa sua cara lisa,
chegar e ter a ousadia de falar de homens de bem, de pessoas de bem, porque não quis votar em você. E fez bem. E fez bem. Entendeu? Porque hoje a gente está vendo a podridão que é deixar de ter colocado um homem de Deus como o pastor Almeida. Eu espero em Deus que seja descarado, assim, que seja escancarado toda essa história da eleição, para que fique claro quem foi que ganhou exatamente nessa história, porque da forma como a gente vê, provavelmente, né, pastor? Provavelmente não foi tão certo assim. Já que a gente vê tanto podre hoje acontecendo, a gente fica difícil de acreditar que sua eleição foi realmente tão justa.